localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de maio de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa e pode ouvir na melhor hora do dia com os aplicativos de podcast. Daqui a pouco ele vira um podcast para todas as plataformas de podcast. Também pode, logo mais, acompanhar a reprise pela Plena TV, canal fechado do Grupo Folha. Pela Alexa, é só dar o comando aí agora, Alexa, ouvir Folha FM. Pelo aplicativo da Folha também, pode baixar o aplicativo e interagir com a gente lá. Tem sempre uma promoção, tem sempre, né, um contato direto com a equipe Folha FM. São 7h08. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora, com as principais informações de Campos e toda a região, vamos a mais um Folha no Ar. Começando com a previsão do tempo. Hoje a temperatura sobe um pouco mais em relação aos últimos dias e faz tempo bom, com máxima prevista para hoje de 30 graus, mínima de 19 graus. Neste momento faz 20 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje temos o prazer de receber o vereador do PDT em Campos e primeiro secretário da Câmara Municipal e relator da CPI da Enel, Diego Dias, empresário também, vem para conversar com a gente nesta manhã. Vamos falar sobre uma análise aí do Diego, várias, né, sobre o novo governo Vladimir, nesses pouco mais de 120 dias de governo, Vladimir II, também da gestão do presidente da Câmara, entre erros e acertos nesse início
de administração, nesse início de mandato. E vamos falar também, ele é relator da CPI da Enel. O andamento dessa CPI, vamos esmiuçar bastante esse processo, documentos, provas, qual o caminho que a CPI está percorrendo neste momento e quais serão as consequências à empresa Enel, que tem, inclusive, entre outras coisas, já a investigação pela Polícia Civil de 2 casos trágicos que aconteceu recentemente. Foi aquela tragédia daquele fio que se soltou, ou que estourou, ou que tem uma série de linha de investigatória sendo seguida, né? Pode ter sido caminhão, enfim, tem uma série de coisas sendo investigadas nesse processo e que naturalmente também vai estar junto aí dessa CPI. Qual o desfecho dessa CPI? De que forma a gente vai conseguir conter aí esses desleixos e tudo mais que aí. Será que dá para colocar a destruição das árvores de Campos? Agora eu soube ontem que destruiu as árvores lá da prefeitura, aquelas árvores antigas, que eles vão podando naquele. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Podem V, podem L, vai destruindo as árvores só para passar os cabos deles. E no final, ou a árvore morre ou pende para um lado, tem que ser retirada, enfim, esse processo aí que muita gente já conhece. E vamos falar também sobre os mais de 60 projetos de lei que o Diego tem. E o Diego, eu não sabia, tem um projeto de lei sobre os bebês reborn. Você já viu essa onda de bebê reborn aí? Diego está trazendo aí uma novidade sobre isso. Me parece que é o primeiro projeto de lei no âmbito municipal sobre essa causa de bebê reborn. E ele traz um lado mais sério dessa situação do que aquele que a gente consegue visualizar aí, para além do lúdico, para além da diversão, para além do tal do like, né? Que esse negócio de internet você traz de like, que significa muitas das vezes dinheiro, muitas vezes não, que significa dinheiro, não só dos aplicativos, mas de outras fontes. Os caras estão fazendo de tudo. Tem gente aí, aqui na cidade mesmo, já apelando feio. E aí perde aquela noção de ridículo, aquela coisa toda, fica. Enfim, vamos saber que história é essa desse projeto aí do bebê reborn, que está já protocolado na Câmara Municipal de Campos pelo Diego Dias. E por fim, pedi ao Diego para fazer também uma projeção aqui às eleições 2026 com relação a presidente da República, com relação ao governo do estado. A briga vai esquentando e cada dia que passa é assim mesmo. O tabuleiro vai se movimentando e aí os ânimos vão se alterando. Ontem teve discurso aí de Vladimir mais veemente também numa inauguração aí, já deixando claro que não vai apoiar o presidente da Alerj, caso ele venha governador. Enfim, e também sobre a participação do PDT no cenário estadual, tanto para senador quanto para deputados estaduais e federais. Diego, rapidamente aqui as manchetes de hoje do portal Folha 1, para a gente começar esse bate-papo. O seu assessor que está aqui hoje é o? Wesley. Valeu, Wesley. Bom, 7h13 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina para os idosos, contra a gripe, porque vacina também para os idosos, ela é diferente, ela tem uma outra composição, ela aumenta o tempo de proteção e aumenta aí a resistência também do idoso com relação aí a essa. Começou a esfriar, meu amigo, já começou a ter uma série de problemas, né? Respiratórios, a gripe, resfriado, enfim. Então fique atento aí. E é só procurar a vacina Plínio Bacelar.
Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Quer ir mais longe, abasteça na Rede Mariana. E também Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br de hoje, em destaque nas manchetes, ou pelo menos em algumas delas, como a Folha adiantou, Tiago Pampolha vai para o TCE e abre espaço para Bacelar. Isso aí é mais um movimento também. A movimentação, naquele tabuleiro que a gente citava aqui, né? Movimentação deixa o presidente da Alerj com maior possibilidade de concorrer a governador do Rio em 2026, já no cargo de Castro. Tá aí, olha, que aí ele assume, Castro vem para senador e ele assume o governo do estado e concorre como governador. Protesto interdita BR-101 em Campos, na região da Tapera. As 2 pistas da rodovia foram bloqueadas. Homem é preso por descumprir medida protetiva em Campos, após relatos de tiros. Eu vi isso aqui no Rio ontem, cara. Ver isso aqui em São Francisco é um absurdo. Após relatos de tiros, aulas em escola de São Francisco são canceladas nesta segunda-feira. A Polícia Militar reforçou a segurança na região e eu não consigo entender como que uma cidade do tamanho de São Francisco, onde todo mundo conhece, todo mundo, tem uma violência desse tamanho e nada, absolutamente nada é feito. Alexandra Moreira foi liberada, né, pela Justiça, vereadora em Quissamã, né, e foi liberada, né, pela Justiça Eleitoral, está livre aí do processo, pelo menos por enquanto, por abuso de poder político. Está na capa está no portal folha1.com.br. Acho que eu anotei aqui a manchete pela metade. Francimara integrará gabinete de Cláudio Castro. Francimara Barbosa Lemos. O deputado federal Áureo Ribeiro foi o responsável pela reunião. Ainda, TRE absolve vereadora Alexandra Moreira por abuso de poder político. Então, coligação, entre aspas, Somos Quissamã, é condenada por má fé e multada em 10 salários mínimos. A vereadora foi absolvida. Bienal, programação completa com horários dos cafés literários e arenas. Abertura dia 30. Então tá aí, já tudo pronto para Bienal. Corpo de empresário Arineu João Narcísio foi sepultado ontem. Ele entre outras coisas, foi o fundador da Casa da Criança. Procon já aplicou quase 10 milhões em multas contra a Enel neste ano. Nós temos quantos dias esse ano? Não tem 6 meses, nós estamos com pouco mais de 120 dias aí, 140 dias, e olha lá. Bom, e isso estou apontando aqui porque o Diego está aqui, vereador, ele é relator da CPI da Câmara contra a Enel, na Câmara contra a Enel. Homem morre ao ser atropelado por caminhão na BR-101. Olha aí, itinerário da 3ª semana de testes do ônibus elétrico em Campos segue hoje. Cidade Luz, Parque Prazeres, entre outras rotas, até a próxima sexta-feira. Bom, essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Diego Dias, nosso convidado de hoje, são 7h18. Bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar, sempre bom poder conversar com você aqui. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Wesley, aqui cumprimentando o Elis aqui, eu cumprimento todo mundo lá da Câmara de Vereadores, cumprimentar a diretoria do Grupo Folha, no Cristiano, no Aloysio, na Dona Diva, cumprimentar todos que nos veem, nos ouvem aqui pelo Folha FM. E, Cláudio, agradecer mais uma vez aí pelo espaço, que é um espaço de comunicação regional, em que a gente pode estar debatendo, trazendo as nossas ideias e fazendo com que as pessoas entendam um pouco mais aí, saibam do nosso trabalho e do nosso interesse em prol da população.
Ah, beleza. Não, a gente que agradece a presença aqui, porque fica mais fácil da gente poder entender, né, tudo que está se passando lá na Câmara, no seu gabinete, o que está sendo feito. E esse importante, essa importante comissão que é presidida pelo Nildo Cardoso. Sim. E tem em você o relator, que é o cara que vai dar a direção aí da decisão, né, da CPI, o que vai de fato acontecer, e acho muito difícil não haver aí um desfecho ruim para ele, e pelo menos é o que a gente espera e torce para isso, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu começar com você pedindo sua análise o Vladimir teve aqui na última sexta-feira, né, uma entrevista boa, repercussão gigante. Falou algumas coisas desse início de governo, das dificuldades, essa coisa toda. Mas entre erros e acertos, eu quero pedir para que você analise pelo menos esse início aí do Vladimir II, como é que você vê? Então, Cláudio, a gente tem que primeiramente analisar a conjuntura, né, o conjunto da obra. Para a gente poder fazer a análise desses primeiros meses, é importantíssimo a gente tratar dos primeiros 4 anos de gestão, em que enfrentamos pandemia, enfrentamos um processo de reconstrução, em que a gente ainda vive um processo de reconstrução do município. Ele, com sua capilaridade, sua penetração política, conseguiu, junto aí do governo do Estado, do governo federal, fazer o resgate da dignidade da população através da entrega de melhor serviço em todas as áreas, seja na saúde, na educação, sendo pioneiro, inclusive, em algumas questões, como receber um prêmio na semana passada aí, do ponto de vista tecnológico, pela fusão que foi feita lá da educação. Então, mesmo diante dos problemas que vêm sendo enfrentados, eu dou uma nota 9 pelo seguinte, o Nogueira. As análises, elas têm que acontecer não só pura e simplesmente pelo gestor, mas e sim pelo que ele está gerindo, né? E a cidade de Campos, não só pela extensão territorial, pelo fato de na saúde a gente ser polo de atendimento regional, de hoje a gente ter 800 mil cartões do SUS num universo de 500 e poucos mil habitantes, da gente ter aí a cidade estando com um tráfego intenso em relação ao Porto do Açu. Então são impactos que não são diretamente da população da cidade em si, mas que o gestor tem que estar muito atento e buscando as soluções para tudo isso. Então, diante desse cenário, diante do fato do afastamento financeiro do governo do Estado, diante de todo esse cenário, eu dou uma nota 9 ao governo Vladimir Garotinho, ao prefeito Vladimir Garotinho, que em breve ele vai estar nos 10 ou próximo dos 10 aí novamente, porque ele tem, repetindo, capilaridade, sensibilidade e tem uma força política muito grande, e a vontade política dele, do grupo, é fazer com que Campos cresça, Campos apareça e a população, que é o nosso foco principal, seja atendida e tenha sua dignidade plena. Como que você aponta os principais acertos dele nesse início de mandato? Quais seriam esses acertos? E aí já coloco os erros também que você gostaria que fossem anotados e não repetidos naturalmente. Então, Cláudio, em relação vamos primeiro à questão dos erros, né? Ninguém é perfeito e, logicamente, eu não vou citar especificamente nenhum erro, como eu não vou citar especificamente nenhum acerto. Vamos falar do global. Em relação aos erros, como todo mundo erra, ele certamente, como todo gestor público, ou a maioria deles deveria ser, busca sempre estar atingindo o melhor para a população. E aí, como somos seres humanos, acabamos por tendo alguns equívocos, e é natural. Mas certamente você mesmo pontuou que ele acertou muito mais do que errou, e é a mesma ideia e a mesma convicção que eu tenho. Então hoje, os acertos do governo de Vladimir Garotinho, eles suplantam e se sobrepõem infinitamente em relação aos erros.
e faz com que ele tenha essa aprovação, faz com que as urnas mostrem um resultado histórico no ano passado e faz com que hoje ele tenha 20 vereadores na base, como você falou aí, numa diferença da gestão passada para essa. E, na verdade, cara, o que é visto, o que pode ser visto como erro, eu vejo como acerto, que é a possibilidade e, na verdade, a característica que ele tem de enfrentar os problemas difíceis. Como agora ele falou aí, as plataformas que pararam, uma já estava parada e a outra efetivamente parou o funcionamento, e às vezes a gente se comunica de uma forma e é entendido de outra. Ele quis dizer, naquelas publicações que ele fez, a gente teve uma plataforma que impacta diretamente e uma outra já estava parada. Então as pessoas ligam exatamente aquilo que interessa. Não, a parada não gera... Não, mas a outra gera um impacto muito, muito negativo do ponto de vista financeiro. Então, diante desse cenário, é mais uma vez um momento de ajuste. A gente está aí com algo que é um enfrentamento muito difícil do gestor, que é a reforma administrativa. É muito complexo você querer enfrentar isso, montar uma lei que é complexa, com todo o regramento jurídico, e trazer isso para a realidade do município e visualizando o futuro, não é só a realidade de hoje. É uma reforma que ela tem que atender o hoje, mas tem que ver o futuro diante do crescimento, não só da cidade, mas da região, que a gente está vendo aí de forma muito latente. Na verdade, só não vê quem não quer, né? A quantidade de investimento que está vindo, a busca aí que ele viu agora aí de energia renovável, de empresa vindo para cá com investimento considerável, geração de emprego. Então, os acertos são muito maiores do que os erros, e aí a gente tem que aplaudir isso aí, certamente. Tem um problema, logo depois da eleição, eu coloquei aqui como dois dos principais problemas. Saúde é um problema permanente. Problema aquele que você acorda, você já sabe. Hoje você tem que cuidar de... Você falou 800 mil cartões, né, do SUS. Isso passa, porque tem outras cidades que vêm para cá. Ele até falava aqui na ambulância terapia. Isso existe há muitos anos. Os prefeitos, em alguns casos, investiam, né, ou investem em ambulância e falam, estamos investindo na saúde, que na verdade é ambulância para trazer para Campos, por ser um polo regional. Até debati sobre isso com ele e falei, mas Campos recebe para isso. E ele falou, recebe, mas não é não é o suficiente. Até chegou a citar no programa que não continuaria pagando os excedentes aos hospitais contratualizados. O QCD no Ferreira Machado ele continua bancando, mas o QCD dos contratualizados ele alega que não vai ter condição de pagar. Bom, isso em função daquela verba do Estado, e eu quero falar sobre isso também, que parece que teve uma comissão na Câmara que iria conversar com o governador, e eu quero saber como é que ficou aquilo. Mas sobre os dois maiores problemas que eu elenquei, tirando essa questão de educação e saúde, que isso é frenético, isso é diário, transporte e RPA. Como que você aponta? A solução para os RPAs foi o que ele falou, e você naturalmente vai falar, que é um novo organograma, essa nova forma de gestão. Mas como que você entende esse processo dos RPAs? Como que você vê essa possibilidade de mudança e de encaixe desse pessoal? Também, na minha pergunta a ele aqui, na nossa bancada, com o Aloysio Abreu Babal, nós estamos perguntando, olha, tem setor da prefeitura que não funciona sem RPA, isso é fato. Mas RPA, cabide de empregos, toda eleição, todo dia você ouve isso também. Mas independente dessa parte política, o que eu falo, tem lugar, e não são poucos os lugares, os setores que parariam se não tivesse RPA. Isso é básico, todo mundo sabe disso. E o transporte público? Como que você pode apontar soluções para esses problemas crônicos? Pelo menos o que eu apontei, pode ter outros, você fica à vontade para citá-los. Então, Nogueira, vamos por partes, né? Vamos lá. Eu sou um cara bastante curioso do ponto de vista dessa questão toda, principalmente dos problemas, e aí vamos lá, vamos tratar a questão primeiro do transporte público, e aí eu pesquiso um pouco, não sou um expert da área, mas eu pesquiso um pouco sobre isso. Quando do início da primeira gestão Vladimir Garotinho, ele já estava imbuído do propósito de trazer a solução para isso. Tanto que ele acabou com aqueles terminais, que não pode ser chamado de terminais aí do governo Rafael Diniz, eram tendas improvisadas em que a população não tinha a menor dignidade.
Então, isso já foi eliminado no sentido de dar um novo formato ao transporte público municipal. E aí, se vocês não lembram, eu vou lembrar vocês e a população que houveram decisões judiciais naquele momento, mantendo efetivamente conforme tinha sido feito no processo de licitação do governo Rafael Diniz, que no meu ponto de vista foi um processo equivocado, que gerou, aumentou, potencializou o caos do transporte coletivo que já vem há muito tempo em Campos. Então, quando o governo Wladimir entra na sua primeira gestão, ele já vem focado em promover uma solução eficaz, que seria aí, de repente, um novo processo, a denunciação dessa licitação, vamos dizer assim, um novo processo de concessão, também vamos dizer assim, mas as decisões judiciais inviabilizaram qualquer decisão do prefeito. Naquele momento a gente estava com o transporte muito precário, todo mundo reclamando muito e ainda precisa melhorar muito. As decisões judiciais inviabilizam qualquer tomada de decisão do prefeito. Então ele teve que continuar trabalhando com esse sistema. Isso é um ponto que tem que ser deixado muito claro. E aí, ao passo disso, estudos vêm acontecendo, movimentos vêm acontecendo, tem os terminais que estão sendo construídos, e são passos. E outra coisa, gente, que a gente tem que se atentar, essa questão do transporte, existe um processo de licitação, existem decisões judiciais versando, tratando desse tema, e que ele fica de pés e mãos praticamente atados para ter as suas próprias decisões naquilo que ele entende ser o mais correto, vamos dizer assim. Então hoje a gente precisa lidar com esse modelo até que ele consiga ir implementando, e isso demanda tempo. Acredito eu que ele tenha aí, apesar de agora também a gente ter mudança à frente da pasta, o Álvaro Oliveira tem estudado muito junto da sua equipe as soluções que vão ser implementadas de forma paulatina. A gente vai ter audiência pública na Câmara no próximo mês também para discutir isso com a sociedade civil, discutir com a população, discutir com experts da área. Então, é um processo complexo, porque hoje a vontade do gestor ela não pode ser levada à risca, infelizmente, porque tem um processo de licitação que foi feito lá atrás, tem que ser respeitado, e tem as decisões judiciais que têm que ser respeitadas. Qual o processo de licitação que você fala que deu essa demanda toda? Foi no processo Rafael Diniz, um processo de licitação das linhas? Isso, que licitou esse modelo de vans e de ônibus. Sim. Isso, e que deu tudo isso aí, que gerou os terminais que não foram terminais, que eram tendas, que não dava dignidade nenhuma e que não estava funcionando implementado daquela forma. Como a gente tem a questão cultural, Cláudio, é muito simples as pessoas chegarem na frente dos microfones e falar assim, faz isso, faz aquilo. Mas a gente tem uma população que tem a questão cultural, que sempre veio de um modelo assim. Então, para você mudar esse modelo, o prefeito está fazendo etapas. Ele tem a construção dos terminais, os terminais vão ficar prontos, as pessoas vão se adaptar àquele modelo para depois as próximas implementações virem acontecendo, até que todo mundo... E isso demanda tempo, vou repetir. Demanda tempo, é doloroso, mas a busca pela proximidade da perfeição nisso aí está sendo feita, está sendo estudada pelo governo Wladimir, e se Deus quiser, a gente vai ter melhorias em breve. Então, passando essa questão do transporte, vamos entrar aí na questão que a gente citou, a saúde pública. A saúde pública, ele citou aqui os tetos do governo federal, que são mínimos, 15 milhões, isso aí não dá para praticamente nada, não dá para praticamente subsidiar nada. A gente tem só hoje, em 2025, dia 20, se a gente somar o que deixou de vir de cofinanciamento do ano passado e desse ano do governo estadual, corresponde a 1 ano de orçamento da Fundação Municipal de Saúde. Gente, a Fundação Municipal de Saúde gere Ferreira Machado, HGG, Hospital São José e as UPHs. O que são as UPHs? É a UPH de Travessão, a UPH de Farol, a UPH de Saldanha Marim, a UPH de Travessão, então, de Ururaí. Então, a gestão, principalmente da porta aberta do município, o que é isso? O lugar que recepciona a questão emergencial, ela é gerida com aproximadamente 200 milhões ano. E o governo do estado deixou de repassar 200 milhões no ano passado e nesse ano.
Então, explica para mim por que eu estou dando essa nota 9 e nós vamos chegar ao 10 ao governo Vladimir Garotinho. É fácil, gente, gerir com 200 milhões a menos? É fácil gerir sem o olhar e a atuação do governo do Estado junto a um processo desse de saúde? A gente tem a questão dos filantrópicos, a gente tem a questão que pouca gente ainda sabe, mas vai ser difundido de forma mais veemente. Hoje o município de Campos está implementando um sistema de controle em que, muito em breve, o prontuário eletrônico vai estar nas telas, muito em breve todas as unidades estarão interligadas, muito em breve, seja qual hospital do município você tiver, você vai ter a vida do paciente na tela do médico, entendeu? Você vai ter desde a UBS na ponta, que é onde o munícipe tem a proximidade com o primeiro contato com a saúde. Ele tem que estar ali com aquela unidade plenamente informada da vida médica daquele paciente, daquele munícipe. Então, ao passo que isso tudo vai sendo organizado, como a gestão Vladimir está fazendo, a gente vem de um processo pernicioso, de um processo doloroso do governo Rafael Diniz, em que a destruição foi em massa. E a gente vem por 2 anos de pandemia e de um processo de reconstrução do prefeito Vladimir Garotinho, em que as unidades são reabertas, em que a estruturação dessas unidades acontecem, em que não tinha atendimento do programa de saúde da família, em que agora, com a homologação do novo concurso, a gente vai ter mais profissionais de saúde de família dentro das unidades básicas de saúde, dando um atendimento mais próximo à população e criando esse vínculo, né, Cláudio? A gente, com uma população mais próxima do sistema de saúde, aquela vida da população da saúde dentro de um sistema, e isso sendo controlado pela ponta do dedo, vai dar melhor qualidade de vida, vai dar um melhor atendimento, mas tudo isso passa por um processo. E o governo Vladimir está tendo o discernimento, está tendo a atenção, está tendo a sensibilidade de implementar tudo isso. Isso demanda tempo, isso demanda muito trabalho, e isso também vai pela equipe que ele conseguiu formatar, graças a Deus, dentro de um governo. E aí eu dou os parabéns, mesmo diante de todos esses problemas que são enfrentados à equipe da saúde, que às vezes vão aí bravatear e falar da saúde, mas hoje o Hospital Ferreira Machado, o Hospital São José, o Hospital HGG tem plenas condições de atender a população que chega lá precisando. Às vezes as pessoas falam o seguinte, hoje a gente passa por um problema. Existem alguns medicamentos que estão fora do mercado por questões de custo, estão num custo muito elevado. Então você abre o processo de licitação e dá deserto, como é o caso da morfina. Me esqueci aqui agora porque eu não sou da área de saúde, mas tem também determinadas, por exemplo, tem, salvo engano, um antibiótico, que é um dos mais combativos na área da infantil, que também está num valor elevado. E aí teve um processo de licitação agora que não é mais global, é um processo unitário, por item. Foi feito um processo com aproximadamente 300 itens. Salvo engano, mais de 100 itens foram desertos. Tudo isso a administração pública passa. Nós tivemos um movimento agora de mudança na legislação da licitação, em que tudo passa por um processo eletrônico, dá mais lisura, mais dinamismo, mas também tem a tabela que o prefeito e o governo também utiliza, que é uma tabela federal da área médica, que dá um teto. Então, tudo isso gera essa questão. Então, hoje, se você não tem um antibiótico A, você tem um antibiótico B. Se você não tem o soro A, você tem o soro B. Eu não vou falar tecnicamente para eu não me equivocar, mas hoje as unidades básicas de saúde estão com profissionais de qualidade, gestão de qualidade, e se você chegar hoje em qualquer unidade, você vai ter o seu atendimento efetivado, tendo em vista que a gente tem qualidade no atendimento. Vamos melhorar com o processo de humanização, se Deus quiser, vamos melhorar com as reformas que vêm sendo feitas, inclusive no próprio Hospital Ferreira Machado. E o prefeito fala uma coisa que é muito interessante: ele é humano, ele jamais vai fechar as portas dos hospitais do município para a região. Agora, isso tem que ser entendido pela população, isso tem que ser lutado pela Câmara, e nós cobramos na semana passada, que você falou que nós vamos entrar nisso, eu vou antecipar aqui um pouquinho, e nós cobramos, eu inclusive cobrei. Nós temos deputados federais do município de Campos dos Goytacazes, eu nominei eles. E temos uma deputada no município vizinho. Nós temos o deputado Tiago Rangel, nós temos o deputado... Isso...
estadual, Bruno Dauari. Nós temos o deputado Rodrigo Bacelar, que é presidente da LERJ. Então, se esses deputados não tiverem um olho para o seu berço, para a cidade que eles nasceram e que construiu o movimento político deles, principalmente para o povo. Gente, é um momento, Cláudio, em que a política tem que ficar de lado. É por isso, acho que talvez o prefeito já deu uma declaração polêmica ontem, numa inauguração. Os acordos políticos, no meu ponto de vista, e acredito que no dele também, que eu não posso falar por ele, mas é o que a gente imagina, eles não passam pelas nossas vontades, eles têm que passar prioritariamente pelo benefício da população. Então, se a gente não tivesse sentado na cadeira de um gestor público, de um legislador público, de um soldado do governo em prol da população, a gente vai estar ali para quê? O nosso foco ali é o melhor atendimento à população e à população no sentido amplo e restrito. Então, os acordos políticos, os movimentos políticos, eles têm que priorizar a população. E eu peço, inclusive, aqui agora, ao vivo na Folha, que os deputados federais do município, dos deputados estaduais do município de Campos, a deputada Carla Machado, se unam em prol do município de Campos dos Goytacazes, fazendo com que esse recurso estadual chegue também aos cofres públicos. E esquecer, gente, política é no ano que vem. A gente pode discutir e debater ela agora, Cláudio, mas vamos deixar os embates políticos direto e objetivamente para o ano que vem. Vamos pensar na população e vamos nos unir para resolver e ajudar a resolver os problemas que o município tem hoje e que o Estado é imprescindível nesse sentido. Agora basta que tenha coração e olho para ajudar a gente a resolver, e o prefeito também. Não, sim. Pegando parte da sua fala aí, o difícil é para a gente, da população, entender, e quando você fala que tem que entender, você também não está errado. O próprio Paulo Irano esteve aqui com a gente na semana passada e ele falava, cara, não dá para eu comprar um opioide, como você citou aí nome, pode ser, que combate a dor, essa coisa, ali na farmácia da esquina. Não dá para comprar uma aspirina na farmácia da esquina. Mas tem legislação a seguir, pô. Tem uma série de... Agora, é difícil você explicar isso, principalmente para a pessoa que leva lá o seu ente, o seu pai, seu filho, sua mãe, ou que está doente e vai ao hospital e não tem o medicamento. Mas então, eu acabei de explicar aqui, Cláudio, o seguinte, o medicamento, ele tem. Às vezes, o que acontece? O médico, ele tem uma liberalidade. Tem médicos que se identificam um pouco mais com o medicamento, prescreve um pouco mais esse. Tem médico que prescreve o outro. Isso é uma liberalidade e um entendimento da medicina. Agora, existem vários remédios que combatem a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer para você, Cláudio, é que as unidades de saúde do município hoje têm os medicamentos para combater cada um dos problemas. Às vezes, pela licitação não ter sido deserta naquele item, às vezes pelo fato do mercado não estar fornecendo aquele medicamento, às vezes pelo preço do medicamento estar mais alto, não significa que a população está desassistida não, Cláudio. Ela continua sendo assistida, mas o que acontece? Não necessariamente naquele medicamento, de repente, que o médico utiliza de uma forma mais cotidiana. Hoje a população chega nas unidades e vai ter lá o medicamento para ele ser atendido, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Das 5 opções, se você tiver 2, você vai combater aquele problema, você não vai deixar de combater. Sobre a questão dos RPAs, como que você vê uma solução para esse problema? Até tem uma pergunta aqui deixa eu ver se eu acho aqui onde é que estava o link aqui, rapidinho. Professor Luiz Carlos, está aqui. A reforma não criou mais cargos? Peraí, deixa eu só... Não, isso aqui é a resposta a ele. Porque o pessoal vai entrando aqui Sim. A briga de foice do escuro. Senhor vereador, como falar em crise financeira se a reforma criou mais de 1.500 cargos de DAS? O prefeito explicou muito sobre importante, isso. Muito importante essa pergunta. Sim, ele falou sobre isso aqui na sexta-feira, sobre essa questão dos cargos que foram criados e a extinção de outros. Você pode completar, a pergunta dele está aqui, mas... E aí entra a questão dos RPAs que eu te perguntei, que, na minha visão, são os 2 grandes problemas que a prefeitura precisa equacionar. Cláudio. E problemas que não são para hoje, problemas que são também para a solução de futuro. Você precisa acabar com isso, até porque são 2 tags que ele falou que existe. Eu pensava que era um só, que é o tag do
do servidor, do RPA, mas tem outro. Então, essa do RPA, como é que você vê essa solução para isso? Cláudio, mais uma vez... Primeiro é acabar com a cultura, né? Na verdade, eu vou aumentar a nota do prefeito aí para 9,5 agora. Você sabe por causa de quê? Porque é muito simples a oposição vir falar, porque há muito tempo atrás a população vinha falar, não, é porque o RPA ele não tem os direitos trabalhistas, não, é porque o RPA ele sai com uma mão na frente e outra atrás. E aí eu falo para você, para quem não sabe, o governo Vladimir Garotinho foi pioneiro a nível nacional quando fez a construção junto da Procuradoria de um termo de ajuste de gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado. Para quem não sabe, há mais ou menos 3 anos, a Câmara de Vereadores já não tem mais RPA por determinação do Tribunal de Contas do Estado, assim como o poder público não tem como ter mais RPA. E aí, o prefeito, junto de tese, salvo engano, doutor, eu não vou... me esqueci o nome do doutor lá da Procuradoria, que foi pioneiro nessa tese, vou me lembrar até mais tarde. E aí houve uma construção de uma tese pela Procuradoria do município, de Campos dos Goytacazes, em que o prefeito entendeu, foi ao Tribunal de Contas e construiu um termo de ajuste de gestão. O que é esse termo de ajuste de gestão? Ele funciona exatamente da seguinte forma, Cláudio. Os RPAs, eles vão ser, para a população entender de forma mais clara, eles serão transformados. Como, Diego? Esse tag ele tem lá fases a serem cumpridas e essas fases têm o seguinte, tem a lei de reforma administrativa, é uma das fases. A outra fase é terceirização de mão de obra. A outra fase é processo seletivo. A outra fase é concurso público, ou seja, vão migrar, em tese, o RPA para as formas de contratação específicas e possíveis dentro do regramento público. Então, esse termo de ajuste de gestão ele tem tempo e fases. E o prefeito, vou repetir, foi sensível, objetivo e pioneiro em nível nacional. Ele pegou um problema crônico e deu a melhor solução junto ao Tribunal de Contas. Então, essa lei, ela não aumenta cargo, gente. Essa lei, ela adequa a gestão pública, porque o que acontece? O município de Campos, há 10, 15 anos atrás, ele tinha menos população. Ele tinha menos unidades básicas de saúde, ele tinha menos hospitais, ou tinha os mesmos hospitais, mas com estruturas menores. Ele tinha menos equipes, por exemplo, de serviços públicos, ele tinha menos escolas. Então, nesse contexto todo, o município vai crescendo, os bairros vão crescendo, a população vai crescendo e o serviço tem que acompanhar isso. Essa lei, ela se adequa ao termo de ajuste de gestão, certo? Que foi desenhado pela Procuradoria, pela administração municipal e pelo Tribunal de Contas, para dar a solução do que, em tese, era um regime de trabalho que não pode ser levado mais a cabo, para dar legitimidade, para dar legalidade e para dar direito ao trabalhador. Então, nós vamos ter concurso público no governo Vladimir Garotinho, nós vamos ter processo seletivo do governo Vladimir Garotinho e nós tivemos uma lei de reforma administrativa que adequa, ela traz para a realidade e para um futuro próximo a gestão municipal. Ela divide as secretarias, ela incrementa as secretarias que a legislação hoje nos obriga. Por exemplo, a Secretaria de Administração, ela virou Secretaria de Patrimônio, de Recursos Humanos e de Licitações, regramento jurídico. Já o patrimônio público, o município hoje, devido aos novos empreendimentos, quase todos os empreendimentos destinam uma área ao município para que seja uma área de lazer, uma área afim. Então, isso tem que ser regulado. O patrimônio público tem que ser regulado. Então, isso não tem como uma secretaria, do ponto de vista de gestão pública, continuar gerindo pessoal,
patrimônio, licitações. Então, estou dando um exemplo que a gente se adequa à legislação, se adequa à nossa realidade, dá dinamismo à gestão e atende um termo de ajuste de gestão, o qual faz com que a gente traga à nossa realidade hoje a possibilidade de gerir a cidade de uma forma mais efetiva, entregando melhor serviço público e já olhando para um futuro de crescimento. Diego, são 7h49, eu preciso encerrar esse bloco e perguntar a você sobre a relação e também sobre esses mais de 120 dias de gestão do presidente da Câmara. Como que você avalia, como é que está Porque você foi secretário na administração passada de Vladimir e nessa você permaneceu, você optou por ser vereador. Você, Jackson, também. Jackson falava aqui com a gente, logo depois que ele ganhou a eleição, sub-Jackson, falou, claro, eu tenho um sonho de ser vereador. Sonho, isso é coisa dele. Eu falei, mas você é vereador? Ele falou, rapaz, eu sou, mas agora eu quero ser na prática, porque ele assumiu a postura e tal. Então ele tinha essa vontade de ser vereador para atuar e trabalhar como vereador. E uma das perguntas que nós fizemos aqui ao Vladimir justamente foi sobre esse relacionamento com a Câmara, que numa comparação, se é que pode ser feita assim, com o governo do Rafael Diniz, e que a gente fala dos erros, essa coisa toda, mas uma habilidade que o Rafael teve e que Vladimir tinha, sempre teve muito, demonstrou essa característica, tanto é que ele passeia bem na esquerda, na direita, enfim. Rafael só perdeu a maioria na Câmara já no finzinho ali do mandato, acho que faltando quase um ano para concluir, não tanto no fim. Mas Vladimir perdeu logo no quarto mês, nesse período assim, de maio, abril, que foi quando ele lançou aquele código tributário novo. E aí, né, perdeu ali uma série de apoios. Enfim, depois ele falou que os caras perderam a eleição, aí negócio de política. Mas vamos falar de relacionamento e de administração da Câmara. Como é que você avalia? Já que você tratou essa questão desde relação executivo-Câmara lá de trás, eu acho que nesse quesito gestão municipal, prefeito municipal, a gente não pode comparar os desiguais, que eu não comparo o prefeito Vladimir com o prefeito Rafael Diniz. Lá atrás a gente teve destruição e oba-oba político. Eu acho que tornou essa relação entre a Câmara e o Executivo mais simples. Agora a gente tem uma gestão eficaz, voltada para a população e com compromisso com a população. Então, existem medidas a serem tomadas pelo Executivo para que ele possa gerir o município que às vezes são um pouco antipopulares. E aí, se ele não tiver uma base sólida para entender isso e levar isso de uma forma clara para a população, estar do lado dele, estar votando, estar defendendo não um governo, mas está defendendo ações que vão levar a que o governo funcione em prol da população, isso aí já não é oba-oba político. Isso aí é uma visão de que existem ações a serem implementadas que em um médio, curto prazo pode trazer benefício ou pode trazer malefício. Então, eu acredito, eu não vou citar nomes, mas eu tive oportunidade internamente de vereadores que participaram até da gestão Vladimir, tiveram a oportunidade de estar do lado oposto político, de que se tivessem já, de repente, o primeiro mandato, vou dizer assim, sem citar nome, que se tivesse hoje a vivência política, não teriam, de repente, saído do governo Vladimir naquele momento, porque visualizaram que as ações de governo não foram no sentido prejudicial. As ações de governo foram necessárias para que a gestão tenha o ajuste, a gestão tenha a direção para conseguir entregar serviço público para a população e fazer com que as coisas funcionem, que a saúde funcione, que a educação funcione. Então, hoje, Cláudio, eu faço parte de um grupo político em que eu me coloco na posição de soldado. A gente esteve compondo, eu e Jacques, que você citou o nome, né? Éramos suplentes na gestão anterior e tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar na Câmara de Vereadores, passei aí 70% do governo junto do Executivo e hoje eu me coloco na condição de soldado. A gente hoje está no Executivo, mas se a gente for precisar de uma missão nossa junto ao Executivo, a gente vai estar de pé e às ordens para poder ajudar na gestão, assim como hoje a gente está na Câmara de Vereadores. Graças a Deus, hoje a gente está num primeiro mandato, a gente está
na mesa diretora como primeiro secretário, a gente conseguiu galgar ali um espaço de vice-presidente na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão principal da casa, que a gente tem lá a alegria de estar compondo com o vereador Eduardo Azevedo, o vereador experiente Cabo Alonsimar, entendeu? Então, voltando aí para a gestão do presidente Fred Rangel, hoje a gente está tendo a possibilidade de ter um presidente pulso firme e consciencioso. É um cara que ouve os vereadores, é um cara que, por ser vereador, luta também pelos vereadores, independente dele ter uma relação de proximidade. Às vezes as pessoas confundem a relação de proximidade do presidente com o prefeito com a posição dele de presidente de um poder, certo? Vereador de mandato, e que hoje ele luta pelos 25 vereadores de forma muito uníssona, de forma muito igual. Ele conseguiu ali abrir um diálogo, manter um diálogo. A Câmara hoje, ela, independente de situação e oposição, Cláudio, a gente mantém discussões, a gente mantém conversas de bastidores, que só faz com que a gente cresça enquanto legisladores, cresça na política e tente fazer o melhor possível pela população. Então, a nota de Fred hoje, eu também vou dar uma nota 9,5, apesar de ser a primeira gestão, muito pouco tempo de gestão, mas ele está conseguindo implementar as suas vontades, vamos assim dizer, e colocar a sua cara, que é a cara de um conciliador, a cara do diálogo, a cara de um presidente que está ali voltado para poder fazer o melhor para a população e entregar o melhor aos vereadores ali em relação à estrutura, em relação à relação entre nós, e eu acho que isso tende a melhorar a cada dia. Mas Diego Dias é um soldado do grupo Vladimir Garotinho e a gente está aqui para toda a obra, pau para toda a obra. Bom, são 7h55. Vamos fazer um intervalo rápido. Não, está aqui mas você está bem. Você sabe que tem um concurso aqui, tem uma disputa aqui de medalha, né? Mesmo? Quem é que fala mais, né? Porque tem uns caras que você dá bom dia aqui e vai embora. Para pegar o microfone de volta é uma luta. Troféu Medalha Roberto Henriques. Se você der bom dia, Roberto Henriques, esquece, você só pega à noite. Parece até que é maduro, aquele o cubano lá falando, Fidel Castro, é 2 dias de discurso. Porque na verdade o microfone é da Folha FM, a condução é de vocês, e eu tô aqui só para somar. Então, na hora que você quiser buscar ele de volta, você fala, Diego, preciso me manifestar. Tá bom, isso tá de boa. Isso é tudo para relaxar e brincar. Exatamente. Também. Mas a descontração faz parte. Tem uma disputa grande entre Roberto Henrique, Garotinho e Jefferson, professor Jefferson, do IFE. Se der bom dia também, não põe ele de volta. Eu tô fora do top 3. Não, mas a gente precisa, atrasou um pouco, a gente precisa encerrar. E eu acho que é um ponto importante dessa sua entrevista hoje, é a gente entender. Porque assim, se você falar em CPI no país, você tem parte da população que não acredita, que acha que isso não vai dar em nada, que vai terminar em pizza. Então, gente, e contra a Enel, há uma dificuldade muito grande até de dialogar com os caras. Você tem o próprio PROCON, várias vezes, o Guru já falou aqui, e outros presidentes, em outras épocas, em outros momentos também, de dificuldade. Porque assim, tem várias empresas de reclamação, a própria telefonia, fornecedor de água e esgoto, Águas do Paraíba, só que chega sexta-feira, marca uma conciliação lá com todos os clientes e aquilo anda, resolve, adianta a vida de todo mundo. Agora com a Enel não aparece... Eu vou te afirmar uma coisa. Não aparece ninguém para dar um alô, que é isso mesmo, que não vai negociar, nem isso aparece. Eu estou afirmando aqui para você. Eu estou o relator da CPI e sou autor da CPI. Em Campos, especificamente, não haverá pizza, não terminará em pizza, tanto pela vontade dos vereadores que compõem a comissão parlamentar de inquérito, quanto a própria Enel não deixa, porque sem energia você não tem como nem fabricar pizza. Bom, 7h58, daqui a pouco você fala. No próximo bloco a gente continua conversando com o Diego Dias,
que é o vereador do PDT, primeiro secretário da Câmara. O que é primeiro secretário? É quem assina o cheque. Você precisa entender o que tem de cheque. Eu falo, é um alusivo também a todos os documentos. A gente hoje, divide responsabilidade com o presidente. Hoje nem tem mais cheque para assinar, hoje é tudo digital. Então, estou falando numa forma de você entender o que é gerir a coisa pública, e o primeiro secretário também é que tem essa responsabilidade. São 7h e autor da CPI da Enel e relator da CPI da Enel. E de mais 4. E de mais 4 CPIs também. Exatamente. Vamos falar sobre CPIs e seus projetos daqui a pouco, ou pelo menos alguns deles, no próximo bloco. São 7h59, do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnóstico por Imagem. Voltaremos a seguir a uma super dica aqui da Nauta XP Investimento. Quer investir bem o seu dinheiro? Fique atento aí. Invista com Nauta XP Investimento.